O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 9º capítulo, versículos 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade, Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vosso coração? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, estendeu a mão sobre o paralítico e disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com muito medo e glorificava a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, os que nos acompanham pela Rádio Agnus Dei, todos quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social. A palavra de Deus é luz que ilumina nossos passos. Vocês devem ter observado que nesta celebração eucarística, a liturgia da palavra nos apresenta como tema central a fé. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa tarde, nesse começo de noite. Você sabe o que é a fé? Não é um sentimento, não é uma expressão devocional religiosa, não é. É um dom sobrenatural, uma graça que Deus concede, infunde em cada homem que vem a esse mundo, independente até mesmo de religião. A fé é a força que nos sustenta, é o poder do alto agindo sobre nós para fazer-nos capazes de superar nossos próprios limites, nossas fraquezas e nossos pecados. Eu gosto muito da definição que encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Acho que é uma das melhores definições sobre a fé. Escute, aprenda. Diz o autor sagrado: a fé é uma certeza sobre o que não se vê, um desejo de possuir aquilo que ainda não se tem. Guarde, se não foi capaz de memorizar, vai lá na Bíblia, abra a carta aos Hebreus 11:1. Vamos agora, a partir dos textos que ouvimos, aprofundar essa dimensão da fé, que de fato é um ato de transracionalidade, algo que nos projeta além do nosso pensamento,
da nossa imaginação, do nosso intelecto, projeta-nos para o infinito, que é Deus, sumo e eterno bem, onipotente e eterno Espírito. Só se pode chegar a Deus pela via da fé. Impossível chegar a Ele por outro caminho. Os outros caminhos, a ciência, as orações, as reflexões pessoais, ajudarão nessa busca. Mas o essencial é que despojemo-nos de tudo que é humano e nos lancemos na busca daquele que tudo pode, que é o princípio e o fim de toda a história humana. É um desejo da alma. E só Deus pode saciar essa sede do eterno. Só Deus pode saciar essa fome de amor. Só Ele pode responder a essa saudade que carregamos dentro de nós do céu. As leituras nos ajudarão muito a compreender a fé. Vocês se lembram da primeira leitura? Vamos retomar o texto. O livro da narrativa do Gênesis começa dizendo: naqueles dias Deus pôs Abraão à prova, chamou-o e disse: toma teu filho, o teu filho único, Isaque, a quem tu tanto amas, dirige-te à terra de Moriá. Você sabe que Isaque foi um presente de Deus para Abraão e para sua mulher Sara. Deus prometera a Abraão ter uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Abraão é o homem de fé. E quando Deus lhe pede que saia de Ur, lá na Caldeia, ele se lança nessa travessia, deixa tudo para trás, porque a fé o impulsiona para frente. Aliás, eu quero lhes dizer, a fé sempre nos impulsiona para frente. E quem não tem fé, fica ou parado, ou recordando coisas passadas. Ah, meus irmãos, e já na velhice, Deus cumpriu a promessa. Sara concebeu e deu à luz seu filho Isaque. Era o filho da promessa, o eleito. Imagine a alegria daquele casal já idoso. E quando Isaque tinha 12 anos, Deus põe à prova o seu pai. Vai à terra de Moriá. Oferece o teu filho em holocausto. Parece absurdo, né? Mas como? As provações às vezes são duras demais. Mas quem tem fé vai vencê-las. Porque Deus permite o sofrimento, a provação. Mas Ele jamais abandonará os que nele confiam, nele esperam. Ah, meus irmãos, o que fez Abraão? Quero convidar você a imaginar o sofrimento de Abraão. Eu fico pensando. Mas Abraão é um homem de fé, não duvida. Aquele que me deu e aquele que me pede de volta, tudo é teu, Senhor. Abraão vivia para Deus desde quando o conheceu.
desde quando o Senhor lhe falou ao coração. Abraão pôs-se a caminho. 3 dias de caminhada pelo deserto. Vai à procura do lugar sagrado, a terra de Moriá. No caminho, o menino faz uma pergunta terrível ao pai. Repito, por que terrível? Porque Abraão estava humanamente vivendo a experiência do sofrimento. Quer obedecer a Deus, está decidido a obedecer a Deus, mas sacrificar seu filho, imolar seu filho, que ele tanto amava, Deus estaria pedindo demais. Qualquer pessoa, do ponto de vista psicológico, afetivo, humano, diria assim: Abraão não resiste, avança, levado pela fé. Pai, pergunta o menino, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão dissera a ele e aos escravos que o acompanhavam que iria fazer um sacrifício, um holocausto a Javé. Onde está, pai, a matéria para o sacrifício, o cordeiro que vamos imolar? Abraão dá uma resposta que vale a pena ser refletida por você que me escuta. Meu filho, Deus providenciará. Quem tem fé, nunca duvidará de Deus. Deus providenciará. Você que atravessa um momento difícil, nós que atravessamos essa provação dura da pandemia, Deus providenciará a nossa vitória. Em meio a tantas lágrimas, tantos sofrimentos. Mas quando chegaram no lugar marcado, diante daquele monte santo, eu imagino Abraão olhando ao redor. Ele agora está com o filho, deixar à distância os servos, os empregados e o jumento. Abraão está diante de Deus, na sua consciência de fé, e diante do seu filho, que ele deveria imolar. Abraão prepara a lenha sobre o altar. Deita o menino, amarra-o, porque Abraão tem consciência de que se Deus pede, eu farei. Foi Deus que me deu esse filho. Abraão tem consciência de que nada nos pertence nesse mundo. Entenda, nada nos pertence nesse mundo. Quantas pessoas se perdem nos apegos às coisas materiais. Esquece que não levarão daqui nada, absolutamente nada, que o digam os cientistas, você que me escuta. Todos um dia chegarão essa hora. Abraão, eu fico meditando, toma a faca, eleva para o sacrifício, e aí Deus age. Um anjo vem, toca e grita: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. O punhal cai. O pobre Abraão olha para a direita e vê um carneiro enganchado nas ramas. Certamente ele disse em lágrimas: eu sabia que meu Deus não me faltaria, porque eu não o desobedeci. É a desobediência a Deus que gera toda desordem, todo mal na sua vida. Nunca encontrei uma pessoa no mundo que tenha me dito: eu obedeci a Deus e fracassei. Mas nos meus 45 anos de padre,
a completar agora, já vi muitas pessoas chorando por terem desobedecido a Deus. Eu já vi muitas histórias trágicas resultantes da desobediência a Deus. Eu já vi, porém, muitas pessoas provadas, sofridas, que se mantiveram de pé e venceram, porque nunca duvidaram do Senhor nosso Deus. A provação pode ser dura, como dura tem sido essa pandemia, difícil de enfrentá-la. Mas Deus está conosco. Foi por isso que a gente cantou o refrão do Salmo 114. Vocês se lembram? Foi assim que a gente cantou. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, como Abraão andou. Andarei na presença do Senhor nas noites escuras de minha vida. Andarei na presença do Senhor nos dias claros e ensolarados da primavera de minha existência. Noites e trevas fazem o caminho humano. Ah, queridos irmãos, e no Evangelho, Jesus atravessa a outra margem do lago. Vai à sua cidade. Mateus não cita, mas nós sabemos que se trata de Cafarnaum. Estando em casa, ao anoitecer, uma grande multidão se reúne em torno da casa. Todos querem vê-lo, pelo menos à distância. Mas de repente, no meio da multidão, trazem um homem paralítico. Saibam que no tempo de Jesus, muitas doenças eram atribuídas a um castigo de Deus. Uma visão totalmente errada, mas própria do pensamento judaico da época. Apresentaram-lhe aquele pobre homem. A atitude de Jesus, vendo-o estendido naquela padiola, naquela cama, olhando para ele, Jesus percebe que aquele pobre homem está cheio de fé. E por isso Jesus diz: coragem, filho, teus pecados te são perdoados. Ao dizer isso, de imediato os fariseus, os religiosos, sempre são os religiosos no tempo de Jesus, a criticá-lo. Hoje também são religiosos que querem até dizer, como tem dito, que é preciso reinterpretar o Evangelho. As coisas se repetem, mas Deus é Deus e só Ele basta. Ficaram indignados. Esse homem está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, por que conhecia? Porque é Deus, e Deus é onisciente, tudo sabe. Disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Houve silêncio no meio da multidão. O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados? Ou dizer a esse homem paralítico: levanta-te e anda? Jesus questiona os fariseus para dizer que ele veio para amar e servir. Que uma religião sem amor é propaganda enganosa.
e estende a mão, dizendo com autoridade: para que saibais que o Filho de Deus tem o poder de perdoar os pecados na terra. Levanta-te, anda. O paralítico levantou-se e começou a andar. Deus é Deus e se compadece dos nossos sofrimentos. Levanta-te e anda. Está dizendo Ele a você que está deprimido: levanta-te e anda, porque eu sou teu Deus. Sai dessa tristeza, ajude-se. Levanta-te, anda. Você que anda desanimado, entregue as tristezas. Levanta-te e anda, porque eu estou contigo. Eu não te faltarei nunca, jamais. Imagina a alegria daquele paralítico. E enquanto os doutores da lei resmungavam com ódio vendo os milagres, Jesus diz: vai, tua fé te curou. Vai, tua fé te curou. É hoje que ele diz: tua fé vai te levantar dessa miséria. Tua fé vai te arrancar desse pecado. Tua fé vai te fazer homem novo. Porque aquele que te fala é o Senhor dos senhores, Jesus, que diz: levanta-te, vem e segue-me. Volte aos braços dele. Volte à igreja, à mesa dele. Esta santa mesa onde ele se dá pão do céu para a vida do mundo. Volta ao coração de Jesus e tu serás muito mais feliz. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê saúde, que tu possa sentir nessa noite perfume dele na tua casa, no teu apartamento, que tu possa sentir a presença dele dentro de ti. Amém.